Bom, hoje vamos continuar o curso Conhecendo o Messias nas Escrituras, mas na disciplina História e Costumes de Israel. E o nosso propósito hoje é de falar sobre palavras e expressões em hebraico. Nós não vamos estudar hebraico, nós não vamos destrinchar a língua hebraica, mas nós vamos falar, mostrar como essa língua é rica, por que o Eterno Deus a escolheu para veicular a sua vontade, para nos dar a conhecer o seu conselho eterno. Então, nós vamos nos alegrar, com certeza, com alguns dados da língua hebraica que tornam a palavra de Deus muito rica e muito mais profundo o entendimento. Então, vamos pegar algumas coisas para simplesmente criar um gosto em vocês, para que vocês busquem conhecer mais esta língua que o Eterno usou para nos trazer a sua vontade, para nos contar como Ele nos ama, como somos pecadores e como Ele trouxe o Messias para nós. Então, em primeiro lugar, vamos orar. Pai, obrigada porque Tu és fiel. Obrigada porque Tu te comunicas conosco. Como Tu disseste para Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez a linguagem? Então, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach, que Tu nos ilumines, que Tu nos dês entendimento e Tu dirijas esta explanação, para que nos alegremos com a Tua palavra e sabemos que o Senhor Jesus é a palavra, o verbo é o próprio Deus. Então, fala aos nossos corações, nós te pedimos e te agradecemos, no precioso nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, lembrando que o hebraico é uma língua, provavelmente, eu creio assim, muitos hebreus creem, muitas escolas creem nisto, que a língua desde o Éden foi o hebraico. E se vocês olharem toda a revelação de Deus, nós vamos ver que só depois da Torre de Babel é que começam a aparecer nomes que não são de origem hebraica. Então, Deus vem trabalhando com o seu povo, até que chega um ponto que nós temos mostrado do cativeiro babilônico. E quando Israel foi e ficou 70 anos em cativeiro babilônico, lá na Babilônia eles se familiarizaram com o aramaico, então passaram a ter algumas expressões em aramaico e tudo mais, e até que chegou na época do Império Grego, o Império Helenista, que helenizou toda aquela porção da terra, inclusive os judeus esparramados pelo Império Grego. E a Grécia também estava dominando lá no Egito. E o rei Ptolomeu II pediu que fosse a sábios judeus que traduzissem o Tanar, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, traduzisse da língua hebraica para o grego, para que eles pudessem ter conhecimento. Isto porque, inclusive, muitos judeus tinham perdido o conhecimento da língua hebraica. Então, lá no 3º século antes de Cristo, foi traduzida, foi feita a versão por 72 sábios, a versão do hebraico para o grego do Tanar, do Antigo Testamento. E esta versão que nós conhecemos hoje é a Septuaginta. E então essa foi uma primeira vez porque os judeus, os religiosos, não aceitavam ler as escrituras em qualquer outra língua que não fosse o hebraico. Mas Deus permitiu que ela fosse feita esta versão do hebraico para o grego, e ela se esparramou por todo o mundo. E quando o Senhor Jesus veio, na época, inclusive do início da igreja, nós vamos ver textos da Septuaginta
citados pelos apóstolos no Novo Testamento. E eu quero que vocês tenham uma segurança. A palavra de Deus, toda a escritura é soprada, é o hálito de Deus. Portanto, todos os textos da Septuaginta que são citados no Novo Testamento, todos eles foram chancelados, tiveram o aval do Espírito Santo, porque ele é o autor das Escrituras. Portanto, podemos descansar que aquela é realmente a palavra de Deus. Mas o que aconteceu? No ano 70, Israel foi esparramada pelo mundo. E aí, o hebraico foi ficando cada vez mais esquecido como uma língua comum para a vida normal, para a comunicação normal entre as pessoas. E os judeus que ficaram na Europa, os Askenazi, eles fizeram uma mistura entre o alemão e o hebraico e foi criada a língua Yiddish. Na Espanha, o sefaradi, que vem do Oriente, os sefaradi fizeram também uma amálgama entre o espanhol e uma combinação entre o espanhol e o hebraico, e foi criado o ladino. E essas línguas foram então disseminadas por todo o mundo. Mas o que aconteceu? No plano de Deus, no conselho eterno de Deus, ele iria trazer de volta Israel. Ele disse que ele espalhou Israel e ele iria tornar a trazer Israel para a sua terra. Portanto, Deus voltou, começou a trabalhar com as pessoas e nós chegamos a um ponto em 1858, 7 de janeiro, né? Então, nasceu um homem, Eliezer Perelman, em Lutsk, na Lituânia. E ele desejou ardentemente, como um nacionalista judeu, já o Herzl tinha proclamado o Estado de Israel, e ele dizia que o retorno à terra de Israel, a nação de Israel, tinha que voltar para a sua própria terra, a terra de Israel. E uma vez retornando para a sua terra, tinha que ser reavivada a língua de Israel, a língua hebraica. O hebraico tinha que voltar a ser uma língua viva para o uso normal do povo que voltaria, o povo de Israel, que voltaria para a terra de Israel. E assim, ele se tornou determinado, e ele foi até bastante ortodoxo nisto, e para criar uma nação onde os judeus pudessem falar o hebraico, que é a sua língua nacional. Então ele trabalhou, porque imagina quantos termos novos haviam sido criados, porque só tinha a língua da Bíblia, que é chamada Lashon Kodesh, quer dizer, a língua santa, que só para a leitura do Tanar, para o culto na sinagoga, fora desse recinto, não era usado. Então ele começou a criar um novo hebraico. E em 1881, em Paris pela primeira vez, Perelman falou em hebraico secular com outro judeu. E em seguida ele fez uma aliá para Israel. Ele foi para Israel, que naquele tempo ainda era chamada de Palestina. E mudou seu nome para Eliezer Ben Yehudá e trabalhou arduamente. E conseguiu reviver a língua hebraica, a ponto dele produzir um dicionário do hebraico moderno. Ele é considerado o pai da língua moderna, do hebraico moderno. Aqui nós temos um dicionário de bolso, aqui nós temos inglês, hebraico, hebraico, inglês, e aqui, né, inglês, hebraico, hebraico, inglês. Então, ele fez esse primeiro dicionário compilando as palavras para um uso do hebraico secular, isto é, para a vida normal, natural da nação hebraica. E vejam como ele foi bem sucedido, porque Deus estava ali atrás e permitindo que ele fizesse isto. Em 29 de novembro de 1922,
O mandato britânico que cuidava, que ficou após a Primeira Guerra, ficou responsável pelas terras ali. O mandato britânico reconheceu o hebraico como a língua oficial dos judeus em Israel. E Eliezer Ben Yehudá faleceu em 16 de dezembro de 1922. Então ele teve oportunidade de ver. Então esse é só um histórico rápido. Vocês têm a apostila, podem ler mais alguma coisa, mas vamos falar um pouco das línguas semíticas mais conhecidas, né? Elas levam o nome de semíticas por causa de Gênesis 10, que é a tábua das nações, né? Quase todas as nações que falam estas línguas, elas descendem de Shem. Shem quer dizer nome, portanto, poderíamos dizer que essas línguas são semíticas. Mas como fica difícil, para simplificar, usou-se a expressão semíticas, porque todas elas são faladas pelos descendentes de Shem, um dos filhos de Noé. Então, essas línguas são divididas assim. Temos o ramo do sul, que é o ramo árabe. Então, nós temos o árabe e a ramificação do árabe, que é o etiópico, que é falado na Abissínia, que hoje é Etiópia. Aí nós temos o ramo do centro, o ramo cananita. A este ramo pertencem o hebraico do Tanar, né? E se nós formos lá em Isaías 19, 18, vamos ver que é a língua de Canaã, ou Sefat Canaan. Então, a língua de Canaã. Também ele era denominado judaico pelos enviados do rei Ezequias, quando eles foram conversar com Senaqueribe, com o Rabsaque, que era enviado do rei da Síria, Senaqueribe. Então eles pediram, não falem em judaico, falem em aramaico, para que os nossos irmãos não fiquem assustados. E Rabsaque ironizou e disse, não, eu vou falar em judaico para que todos tremam. Então, a língua também era chamada judaico, e logo um tempo depois é que passou a ser chamado hebraico, né, a língua falada na terra de Israel, mas pertence ao ramo cananita. Nós temos também o fenício e os vários dialetos de Canaã, da terra de Canaã. Aí nós temos o ramo do norte, ou ramo aramaico. E aí nós temos o aramaico oriental ou siríaco, que é muito usado pelos cristãos sírios, né? Nós temos versões da Bíblia em siríaco, e também na linguagem do Talmud babilônico é encontrada a modificação judaica do siríaco. Temos também o aramaico ocidental, ou aramaico palestino, que na realidade é israelense, né? Erroneamente chamado de caldaico ou caldeu. E, por fim, o quarto ramo, ramo semítico oriental, que vai lá além do Eufrates, que é a língua das inscrições cuneiformes assírio-babilônicas. Mas eu quero enfatizar essa divisão, eu tirei de Gesenius, que é um grande gramático judeu, né, e muito aceito em toda a comunidade. Mas eu queria enfatizar o ramo do norte, o aramaico, e o aramaico ocidental, o aramaico palestínico, palestino, quer dizer, podemos dizer israelense, né? Não é certo chamá-lo de caldeu. Este dialeto tem representação no Tanar. Então, por exemplo, no verso 11 de Jeremias 10, Jeová diz que os deuses que não criaram os céus e a terra se perecerão. E isso está escrito em aramaico. Também temos porções de aramaico. No livro de Daniel, do capítulo 2 ao 7, em Esdras nós temos de 4 a 6, depois 7, 12 a 26. Então temos porções deste dialeto aramaico palestino na Bíblia. Mas também temos representado esse dialeto por duas palavras em Gênesis 31, 47. Jacó estava voltando para a sua terra e fez uma aliança com Labão, construir um pilar,
que eles chamaram monte ou elevação do testemunho. Jacó pôs uma pedra e todos puseram pedras, fazendo uma aliança entre Labão e Jacó. Labão chamou este monte da elevação, este monte do testemunho, chamou de Yegar Sahadutá, em aramaico. No mesmo texto, Deus diz que Jacó o chamou Galid, quer dizer, Jacó usou o hebraico e Labão usou o aramaico. Então, são essas representações que nós temos desse dialeto no Tanar. Agora, falar um pouquinho das características das línguas semíticas. Originalmente, o alfabeto hebraico era um abjad. Abjad seria um abecedário, é o ABCD, só que essa palavra é uma palavra árabe. Então, é um abecedário. Mas o abjad, no nosso abecedário, nós temos as vogais incluídas. Mas no abjad, é um tipo de escrita no qual cada símbolo representa uma consoante. É um alfabeto consonantal. Ele não tem representação de vogais, né? Deixando para o leitor inferir ou suprir a vogal apropriada. Por isso, com o passar do tempo, as vogais foram criadas, foram colocadas pelos maçoretas. Então, nós temos um abjad puro, que são só as consoantes, e o impuro, que inclui as vogais. Como todas as línguas semíticas, o hebraico exibe um padrão que consiste de raízes com 3 consoantes. Então, ele é chamado triconsonantal ou triliteral, 3 letras. Então, todas as palavras, substantivos, adjetivos, os verbos, são compostos sobre essas 3 consoantes, essas 3 letras que são chamadas, né, que carregam a ideia básica daquele grupo de palavras, que são chamadas de raízes, em hebraico shoresh. Então, as vogais e certas consoantes, que tem padrão vogal, nós já vamos ver, dão os significados específicos das palavras. Então, só para vocês terem uma ideia o que significa isso, eu peguei aqui 2 consoantes em português, o C e o S. Notem que com essas 2 consoantes eu posso construir, por exemplo, casa, caso, cãs. Aqui eu tenho substantivos. Por exemplo, cos, coisa. Mas eu posso ter verbos também. Caso. Aqui, caso é um substantivo, o caso. Aqui, eu caso. Eu me caso. E casei, eu me casei. Então, com essas 2 consoantes, eu posso construir muitas palavras. Portanto, quem não conhece o som vocálico daquela palavra não vai saber que palavra é aquela. Portanto, notem como é interessante esta língua. Ela é construída de consoantes e as pessoas que conheciam sabiam pôr o som. Por isso, Deus levantou homens chamados maçoretas que, conhecendo o som, criaram sinais diacríticos que fazem distinção. Criaram sinais para as vogais, para dar som às palavras para quem não tinha familiaridade com a língua. E uma coisa importante também que eu quero ressaltar é a característica dos verbos em hebraico. Essas anotações eu tirei desse site HebrewForChristians.com. Então, cada verbo hebraico, né, como cada substantivo nós vimos, é constituído de uma raiz triconsonantal, com 3 consoantes. Portanto, essa raiz é chamada shoresh. Shoresh em hebraico é raiz. Então, a raiz das palavras, todas as palavras hebraicas, ela é constituída de 3 consoantes. E essas 3 consoantes codificam ou contêm o significado semântico básico ou o propósito do verbo ou do substantivo em questão. Nós já vamos ver um pouquinho melhor. E uma importante característica do verbo hebraico é o modo
da ação, o aspecto da ação. Então, o que é esse aspecto, esse modo? É o tipo de ação que o verbo vai expressar. E no hebraico, esse aspecto são 3 aspectos. Então, por exemplo, eu tenho uma ação simples. Eu bato. Tá? Então, ele bateu. Então, é uma ação simples, bater. Mas eu tenho um outro modo de me expressar. E aí vem uma ação intensiva. Ele bateu tanto, então, quando eu quero dizer esmagou, eu estou dizendo que ele bateu com intensidade. Então é o verbo bater, mas ele vai ter uma forma, um aspecto que vai me dizer que aquilo foi com intensidade, ele esmagou. E por fim, eu tenho a ação casual. Quem causou? O que causou? Né? Então ele fez, ele causou ser atingido. Então ele mostra uma ação intensiva com a causa daquela ação de uma forma firme. Então, os verbos em hebraico, diferentemente do português, eles são flexionados para indicar o que provoca, o que causa aquela ação. Você pode olhar para uma forma verbal e logo você vai dizer o que o sujeito está fazendo. Simplesmente ele fez com intensidade, ele causou aquela ação. Então Deus preza muito, é muito importante na revelação de Deus essa forma, esse aspecto do verbo. E diferentemente do português, os verbos hebraicos não são marcados para tempo. O tempo é uma coisa secundária no hebraico. Então, não se pode dizer apenas olhando para a forma verbal, eu posso dizer que tipo de ação foi, o aspecto da ação. Mas eu não posso dizer, sem o contexto, quando a ação ocorreu. Entretanto, de uma forma geral, e veja, por favor, estas são generalizações, obviamente, em hebraico tem mais exceção que generalização, mas assim, de uma maneira geral, os particípios presentes são usados para indicar uma ação presente. Os verbos no perfeito, isto é, uma ação completa, um verbo completo, ele vai indicar uma ação passada. E os verbos no imperfeito, uma ação incompleta, vai indicar uma ação futura. Então, isso de uma maneira geral, mas só para vocês terem uma noção. E para vocês entenderem como é importante, eu acho tão precioso o hebraico, eu peguei aqui o verbo confiar e prometer. Na nossa língua, no português, confiar tem uma raiz, prometer tem outra. Mas no hebraico, vamos entender como funciona. E Romanos 1, vocês vão ter, em Romanos 1 vocês já tiveram essa informação, mas o Evangelho de Deus foi prometido de antemão, foi pré-prometido. E vamos entender isto no hebraico. O verbo confiar, em hebraico, é batar. E notem que tem a raiz com essas 3 letrinhas. Então, batar significa confiar. Confiar em, ou confiar intransitiva, ou confiar transitivo, confiar em. Mas se eu quero falar que eu vou, eu vou prometer, está nessa forma aqui, rivetiar. É o mesmo verbo, mas eu faço confiar. Como que eu faço alguém confiar? Eu prometo. Portanto, confiar é batar. Mas se eu falo que eu vou prometer, na realidade eu estou dizendo, estou levando você a confiar. Como que eu faço você confiar? Eu prometo, gerando em você uma confiança. Portanto, o verbo é o mesmo, mas batar, confiar, rivetiar, fazer confiar, isto é, prometer. Então, Deus prometeu, rivetiar, e diz que foi Miqueden, desde os tempos antigos, pré-prometeu o Evangelho. E aqui nós temos o alfabeto hebraico, né, o Abjad,
e ele é constituído de 22 letras. Vocês vão ver aqui, esta primeira letra, Aleph, e esta letra, Ain, elas são duas letras, estão vendo na cor laranja, elas não têm som próprio, elas levam o som da vogal que está dando o som para elas, mas é uma consoante, são consoantes. E nós temos letras também, como estas aqui, por exemplo, esta é uma letra Kaf, que ela é escrita no meio da palavra. Quando ela vai ficar no fim da palavra, ela tem esta outra forma que é chamada o Kaf final ou sofit final. A mesma coisa com a letra Mem, que tem o som de N, ela tem uma forma final. O Nun, que tem o som de N, também tem uma forma final. O Pei também tem uma forma final. E o Tsadei, outra forma final. Então, essas letras, quando a palavra é completada, no fim da palavra, elas tomam uma forma própria. Tá? Então, aqui nós temos essa tabela, vocês têm na apostila. Nós temos o Aleph, não tem som, toma o som da vogal que estiver lá. Temos o Bet, e vocês estão vendo que o Bet pode ter também o som de V. E qual é o problema? Qual a diferença? Podem ver que no primeiro, que tem som de B, ele tem um pontinho dentro dele. Se esse pontinho está ausente, ele tem som de V. Aí nós temos o Gimel, que tem som de G, né? Gi, G-U. O Dalet, som de D. Rei, como um som fraco aspirado, Rei. Vav, Zain, Het, que é um som gutural, Het. Tet, Yud, Kaf, Raf. Aqui, de novo, o Kaf tem um pontinho, se não tem um pontinho, tem um som gutural Raf e tem o Raf sufite. E para vocês verem como funciona o pontinho e a ausência dele, eu coloquei esse texto de Gênesis, né? Quando Jeová desce para confundir as línguas lá em Babel. Destarte Jeová os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu Jeová a linguagem de toda a terra. Babel, em hebraico, vem de Balal, que é confusão. E dali Jeová os dispersou por toda a superfície da terra, conforme ele havia ordenado, e eles estavam resistindo. Então, nós temos a palavra Babel. Agora, vamos vê-la em hebraico. Nós temos a sílaba Ba e aqui, tá vendo? O Bet com o pontinho, com o som de B. Mas a segunda palavra tem som de V. Em hebraico você diz Bavel. Então, novamente é um Bet aqui. Mas, notem, ele não tem o pontinho. O pontinho fica aqui no primeiro. Então, você tem o som Bavel. Os dois são Bet, mas um com o pontinho, o outro sem o pontinho. Então, som de B e som de V. Continuando, nós temos a letra Lamed, tem o som de L. Men, e nós temos o Men final. O Nun, que é o som de N. Temos também a forma final. Samer, com o S, som de S. Ain, que não tem som, mas ela é quase lá no fundo da garganta. Aí nós temos o P sem o pontinho Fê, então P, Fê, som de F, e o Fê sulfite. Nós temos o Tzadei, que é um som TZ, TS, Tza, por exemplo, o nosso Instituto Tzadik, né? Esse som. Depois temos também a forma final, Kof, que tem o som de Q, Resh, que é o som de R. Nós temos o Shin. O Shin tem um pontinho do lado direito e depois ele tem um som de S que tem o pontinho do lado esquerdo. E, por fim, o Tav. Então, vamos ver algumas palavras. Por exemplo, Shalom, paz. Shalom. Se eu quero dizer paz sobre vós, eu digo Shalom Aleichem. Mas se eu quero dizer paz
para vós. Shalom lachem. O sábado é Shabbat. Se eu quero cumprimentar alguém no Shabbat, então eu posso cumprimentá-lo. Shabbat Shalom, a paz do sábado. Eu, em hebraico, é ani. Tu ou você, masculino, atá. Mas se for uma mulher, at. Então, atá, o homem, at, a mulher. Então, vamos nos alegrar um pouco com a palavra shalom, para vocês verem como é rico e que as raízes trazem o cerne do sentido daquela palavra, e nós podemos construir várias coisas, várias palavras sobre aquela raiz. Então, vamos entender. A palavra shalom encerra duas verdades, e ela vem de shalom, shalem, que quer dizer completo e perfeito. Então, veja, nós temos lá a raiz, o shin, o lamed e o men. Pode ver que o men é sufit, o final. Então, ele tem uma forma especial. Então, vamos entender. Deus dizendo para Abrão, na quarta geração, tornarão para aqui, para a terra de Canaã, que eles iam sair de lá. Porque não se completou lo shalem, ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus estava, então, esperando, deu 400 anos para eles se arrependerem, então, completar a medida da iniquidade dos amorreus. E lá em Crônicas, Deus está dizendo o seguinte, porque quanto a Jeová, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Com quem? Com aqueles cujo coração é perfeito. Shalem para com ele. Então, dentro da palavra shalom, paz, eu tenho a ideia de completo e perfeito. Vamos lembrar, eu posso ter, vamos pensar num corpo. Eu posso ter completo o meu corpo, mas não perfeito. Posso ter uma mão mirrada, posso ter um olho que não enxerga, entenderam? Então, a palavra shalom, paz, traz esses dois conceitos, completo e perfeito. Portanto, para se ter paz é necessário não somente estar completo, mas também ser perfeito. Assim temos a promessa do Deus da paz lá em Tessalonicenses. Veja o que ele diz. Paulo falando aos Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz, Elohei HaShalom, o Deus da paz, vos santifique em tudo, Shelemah, quer dizer, completo. E ele vai dizer o que é esse completo. O vosso espírito e a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros, não só completos, mas íntegros, Shelemot, né? Perfeitos e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, notem que como é precioso o conceito de shalom, tudo que está envolvido nesta palavra. E agora, notem que delícia. Lá em Juízes 6, Gideão proclamou, Jeová é paz. Jeová Shalom, Jeová é paz. E nós sabemos que Yeshua é Jeová que salva. Portanto, lá em Miqueias 5, falando do Messias que viria, o Espírito de Deus diz, este será paz, Hayah Ze Shalom, este será paz. E lá em Efésios, o Espírito de Deus diz, ele é a nossa paz, falando de Yeshua HaMashiach, Hu Shelomenu, ele é a nossa paz. Então, a paz é uma pessoa, e ele é capaz, perfeito, ele nos faz perfeitos e completos nele mesmo. Então, Jesus disse para os seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele dá diferentemente. E aí ele diz, justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Notem que a paz está ligada à obra do Senhor Jesus. E vamos ver mais uma aplicação, mais um entendimento, o significado da palavra shalom. Pagar em hebraico vem também da raiz Shin Lamed Men, e é Shilem ou Shalem, pagar. Completar, fazer as pazes, Rishilim, sobre a palavra Shalom. E por fim, a oferta pacífica, a oferta que faz as pazes, Shelem, Shelamim. Então notem, por que Jesus é a paz? Porque ele fez a oferta, pagou completamente o nosso pecado. Ele quitou a nossa dívida e ele nos dá a vida dele. Portanto, ele nos faz completos, perfeitos, completamente sem dívidas, justificados. Por isso podemos ter paz com Deus. Quanta coisa sob a palavra Shalom. Mas continuando. Eu quero falar um pouco também desta realidade, é muito importante que eu vou falar agora. Eu tirei deste site Procurando a Verdade, Explorando a Verdade em um Mundo Cheio de Mitos. E o que ele vai falar? Ele vai falar dos nomes teofóricos. O que é nome teofórico? O nome teofórico é aquele que combina fero é carregar, então que carrega o nome de Deus. Então é o nome de Deus com uma outra palavra criando um nome. Nós já vamos ver. Em hebraico temos nomes que são compostos do nome de Deus Jeová, combinado com muitas raízes das palavras hebraicas, formando então um nome, criando um nome. Muito bem. E eu estou falando do nome de Deus Jeová. Existem nomes compostos de El, mas El, que é Deus, é título. Então, eu tenho Daniel, eu tenho Israel, eu tenho vários outros cuja composição é com o título de Deus. Deus é título. Nós estamos falando do nome, e o nome é Jeová, como vocês já vão ver daqui a pouco. Então, a forma na qual os nomes aparecem, como eles são compostos, depende de seus significados. Por exemplo, onde Jeová está agindo diretamente, a palavra Jeová é incorporada no começo do nome. Então, o nome vem no começo do nome. Mas onde Jeová tem o significado preposicional, quer dizer, de Jeová, para Jeová, o nome Jeová é incorporado no fim do nome. Vamos entender. Por exemplo, Yehonatan significa Jeová deu ou tem dado. Então, se Jeová que está fazendo ação, o nome Jeová vem no começo do nome, preposicionando o nome. Mas aqui, Netanyahu significa dado por Jeová. Então, o nome Jeová vai como um sufixo no fim do nome. Deu para entender? E agora lembrando quando o Senhor Jesus se apresentou a Moisés lá no Monte Horebe, e dizendo que era para ele libertar o povo de Israel, ele disse, mas Senhor, eu vou falar, eles conhecem tantos nomes, se eu falar, o Deus dos nossos pais me enviou, qual é o seu nome, que lhes direi? Então agora Deus vai proclamar o seu nome. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou enviou-me a vós. Mas disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Então veja, eu sou é Jeová. E agora ele vai dizer, este é o meu nome para sempre. E é este o meu memorial para todas as gerações. Então, Deus proclamou o seu nome. E o seu nome é Jeová, o eu sou. Muito bem. Aliás, essa versão eu tirei da Sociedade Bíblica Britânica, que
preservou o nome Jeová, eu já vou mostrar por quê. E aí os nomes a seguir, que nós vamos apresentar para mostrar que nunca foi, o nome de Jeová nunca mudou, é Jeová, não é Yahvé e outras coisas mais. E eu vou falar de uma outra falácia a respeito do nome Jeová, mas esses nomes a seguir foram extraídos do Codex Alepo, manuscrito da Bíblia hebraica, escrito em Tibérias no 10º século do ano Domini, ou da nossa época. Cada nome teofórico é marcado. Isto aqui seria um som, tem um som de E. O Shevá é uma coisa rápida, né? Para a primeira vogal. Lembra que a gente fala Ie? A segunda vogal é um Rolen, que esse aqui, para cada nome, então tem um som de O. E a maior parte dos nomes compostos, né, a marca da vogal é consistentemente Shevá, que é o som curto da vogal E, é um E curto, e o Rolen, que é o som da vogal O. E toda vez que é composto o nome, que apresenta o nome de Jeová, você vai ver Ierro. Sempre vai ter o Shevá, que é o E rápido, e o O, que é o Rolen. Ierro, né? Para a parte que está trazendo o nome de Jeová. E após verificar a pontuação vogal dos nomes, é também aparente que Kamatz, que tem som de A, é a frequente terceira vogal. Portanto, nós estamos dizendo que não é Javé, não é qualquer outro, mas é Yehová. E isso nós vamos em todas as composições. Por que eu sei que é Yehová? Nós não podemos falar o nome de Deus. Não, ele foi preservado nos nomes, nós estamos tirando dos códices, dos manuscritos da palavra de Deus. Então, aqui nós temos uma lista de nomes, né? E a transliteração e a tradução deles. Em hebraico, o primeiro é Yehová. Note que eu tenho o Shevá e o O. Então, veja lá, eu tenho o Shevá, que tem o som rápido de E, e tenho o Rolen, que tem o som de O. Jeová. E o que quer dizer Jeová? Aquele que era, é e será. Aí o primeiro nome ali é Yehoshua. Yehoshua é Jeoshua, é Jesus, é Jeová, é salvação. Yehoshua ou Josué também. Então, Jeoshua, Jesus, Jeová é salvação. Então, este nome, veja, Yeho. Outro nome, Yehoshafat, né? Jeová, Josafá, né? Jeová julgou, nome de um rei de Israel. Jehoahaz, né? Ou Joacás, Jeová tomou posse. Outro nome, Yehohanan, ou Joanã, ou João, que é Jeová agraciou, Jeová usou de graça. Podem ver todos esses nomes compostos do nome Jeová. E esse é o som, Yeho, não muda. Aí nós temos Yehoiakim, ou Jeoaquim, Jeová ergue, de cum, de levantar. Yehoiahim, que é Joaquim, Jeová estabelece, é o Jeconias. E temos Yehonatan, ou Jonatas, Jeová doou, Jeová Natan deu. Então vejam que todos esses nomes são compostos da palavra Jeová, do nome Jeová. E o som é Yeho, então eu sei que o nome é Yehová. Muito bem. Agora, nós temos... Por que eu estou falando isso? Veja que eu vou citar o mesmo texto de Êxodo, agora recordando a Sociedade Bíblica Britânica, ele usa eu sou e diz que é Jeová. O nome dele, do eu sou, é Jeová. Veja, eu sou enviou-me, Jeová enviou-me a vós. E este é o meu nome. Mas, aqui na sociedade, por exemplo, na
Revista Atualizada, Revista e Corrigida e todas as nossas versões mais modernas, nós temos de novo, o eu sou me enviou a voz. Mas quando chega aqui, eles mudaram Jeová por Senhor. Aqui, por exemplo, eu peguei da Revista Atualizada, mas a Revista e Corrigida, a Fiel, todas usam a palavra Senhor. Em vez de pôr Jeová, substituir o nome de Jeová pelo título Senhor. E Senhor em hebraico é Adon ou Adonai. Então, não é o nome de Jeová, é um título de Jeová. E só recordando, então, as vogais completas, Shevá, Rolam e Kamatz, quer dizer, um E rápido, o e o A, são as vogais. Agora, veja aqui esta afirmação. As vogais Shevá, Rolam e Kamatz e Yehová não são as vogais do título Adonai. Vocês viram que eu pus aquela versão da Revista Atualizada. A maior parte das nossas Bíblias, inclusive a King James, em vez de substituir o nome Jeová por Senhor. Isto, de certa maneira, atendendo a uma orientação rabínica, substituindo o nome Jeová pelo nome Adonai. E veja o que este homem, um sábio judeu, está dizendo. As vogais E, O, A não são as vogais do título Adonai. Toda vez que você vai ler a Escritura, os judeus leem a Escritura, quando está escrito Jeová, eles leem Adonai. E diz que então esse nome Jeová seria pegando o O e o A e do Adonai e pondo no nome Jeová. E ele disse, não são as vogais do título Adonai, mas elas especificamente pertencem somente ao nome único. Não há uma simples vogal aqui que venha ou permaneça de uma referência ao título Adonai, ou mesmo insinue esse título. Não. Com essas vogais, Yehová, os sacerdotes no templo costumavam invocar o nome único e explícito do modo como está escrito. Eles o invocavam, era assim porque Deus deu o nome. E as pessoas ficam chamando de apelido, chamando por títulos, e isto, eu me sinto muito mal quando eu vejo isto, porque Deus diz, todo aquele que invocar o nome de Jeová. E quem é Jeová? Yehoshua, Jeová que salva, Jesus. Então, eu vejo um ataque muito grande do nosso inimigo tentando fazer isso. E quem escreveu e quem está falando isso é o Rabi Jacó Baharach. Ele é do Instituto Teológico Judaico, do Seminário Teológico Judaico. Né? Veja, isso é de 1896. Então, é bem claro que o nome bíblico é Jeová, e ele foi preservado o som nos nomes compostos teofóricos, compostos de Jeová. E aí, continuando com as palavras hebraicas, nós temos judeu e Yehudi, masculino, mais uma judia e Yehudiá. Se eu quiser responder, você foi? Sim, Ken. Você foi? Não, Lo. Agora, a lei é chamada de Torá, os profetas ou profeta Navi, os profetas Neviim, plural, Navi singular, Neviim, plural, Ketuvim são os escritos, e a Bíblia, o Antigo Testamento, é chamada de Tanar. Nós temos isso em Romanos também mostrando, todos irão mostrar. Tanar é um acróstico, pegando as partes que são divididas da Escritura. Aí nós temos Isaías, o profeta, e Yeshayahu Hanavi. Né? Por exemplo, o nome Hashem, quando eles não querem falar o nome Jeová, eles dizem Hashem, o nome. Mas Deus deu o nome para ser falado, para ser invocado. E quando eles querem dizer o nome do Senhor, então eles dizem Ado, que é de Adonai, Adoshem. Adoshem, o nome do Senhor. Fé é Emuná. Esperança, Tikvá, que é o hino de Israel. Sacrifício, Corban.
Mandamento, mitzvah. Mandamentos, o plural, mitzvot. Já já nós vamos ver alguma coisa assim. Aí temos a palavra festa, Hag, que é para toda festa de uma maneira geral. Aí nós temos Pesach, que é a festa de Páscoa. Ázimos nós temos Matzah singular, Matzot plural. Shavuot, Shavuot é a festa das semanas, que em grego é Pentecostes, quer dizer quinquagésimo em grego, mas em hebraico semanas. Ano novo é Rosh Hashanah, expiação Kippur, Yom HaKippurim é o dia das expiações, e Kiper, Capará, que é expiar, Capará, expiação. E eu quero chamar a atenção para isto aqui. Em hebraico nós temos o substantivo 7, um numeral cardinal. Então, no feminino, Shevá, e no masculino, Shiveá. E aí nós temos a palavra Shavua, que é um substantivo masculino, singular, e se refere a uma semana de dias ou de anos. Shavua no feminino. Shavuot é plural de Shavua, que é um substantivo masculino, semanas, que é o nome da festa de Pentecostes em hebraico. Mas nós temos essa expressão Shavuim. Shavuim é um substantivo masculino, plural, e significa setes. E é esta palavra que o Espírito de Deus usou para Daniel escrever 70 setes, a profecia de Daniel. Não são 70 semanas, são 70 setes, e sabemos que são setes de anos, tá bom? Shavuim. Continuando, a palavra tabernáculo, Sukkot, em hebraico, Messias, Mashiach, que quer dizer Cristo ungido. O Messias vem, HaMashiach ba, ele vem. Jesus, Yeshua, Yeshua, salvação, Yeshua, aquele que traz salvação. Jesus, o Messias, Yeshua, HaMashiach. Pai, Av. Papai, Abba, aquele tratamento carinhoso. Iniquidade em hebraico, Avon. Pecado, Het. Salvação, Yeshua, tirando o rei, nós temos Yeshua, o nome de Jesus. Yeshua, salvação. Festas fixas de Jeová, Moadei e Yehová. E o tempo, lugar determinado, é a palavra Moed, que nós vamos ver muito nas festas que Jeová deu para Israel. E a palavra festa lá não é Hag, como nós vimos lá atrás, mas é Moed, que é muito importante. Para vocês terem uma ideia, este aqui é o tabernáculo propriamente dito. Tudo isso daqui é o tabernáculo, mas esta casa, esta construção é exatamente o tabernáculo. E lá no Tanakh ele é chamado, o tabernáculo em hebraico é Hamishkan, da tenda, Ohel, e da congregação, Moed. Então, tabernáculo da tenda da congregação, este é o nome deste lugar. Mas vamos entender isso um pouquinho mais. Lá em Êxodo 42, Deus fala do tabernáculo, da tenda, da congregação. O tabernáculo é Mishkan. O que quer dizer Mishkan? Fala do lugar de habitação. Lembra que o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, montou um tabernáculo. Né? Então, lugar onde Deus habita. Da tenda, Ohel, é simplesmente uma tenda, por quê? Porque uma tenda eu armo e desarmo. E agora chegamos na nossa palavrinha especial, Moed, que é da congregação. O que significa? Moed significa lugar e tempo determinados para o encontro. Então, veja, o tabernáculo, lugar onde Jeová habita, naquela tenda que ele montou no seu corpo, da congregação, é o lugar e o tempo determinado para encontrarmos com o Deus vivo que se fez carne, habitou entre nós para nos trazer a salvação.
E aqui nós temos, então, vocês vão receber na apostila, existe como a gente fala, uma parte onde eu coloquei como é que o judeu divide os livros da Bíblia. Vocês vão ter tudo, como nós vamos ter que correr, eu vou ler muito rapidamente, depois vocês veem, tem todas as definições de cada nome de livro, tudo vocês podem ver. Gênesis é Bereshit, quer dizer, no princípio. Reshit, então, Bereshit, quer dizer, no princípio. Êxodo é Shemot. Os 5 livros da lei, a primeira palavra do versículo 1 é que deu nome ao livro. Então, Shemot, que é os nomes. Por exemplo, Levítico é Vaikra, e chamou. Números é Bamidbar, no deserto. E Deuteronômio é Devarim, palavras. Aí nós temos os primeiros profetas, né? Neviim Rishonim, os primeiros profetas. E vocês vão ver que nós temos os profetas primeiros ou anteriores, então nós temos, por exemplo, aqui, Yehoshua, que é Josué, Shoftim, juízes, Shimuel Aleph Bet, quer dizer, primeiro e segundo Samuel, Shimuel, seu nome é Deus, né? E que é Deus El, né? E Melahim Aleph, Melahim Bet, que Melahim são reis, Melahim, então, primeiro reis, segundo reis. Esses são os primeiros profetas. E aí nós temos os profetas posteriores, né? Neviim, Aharonim, os posteriores. E o que nós temos nos profetas posteriores? Nós temos uma divisão, nós temos os 3 primeiros grandes profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e junto, acrescido dos profetas menores. Por isso, muitas vezes nós vemos, eu fiz menção em Romanos, quando começa o Evangelho de Marcos, e ele diz, conforme está escrito em Isaías, mas ele cita em primeiro lugar Miqueias, para depois citar Isaías, porque fazia parte dessa divisão dos profetas Aharonim, posteriores. Então nós temos Yeshayahu, Irmiyahu, Yehezkel, Hoshea, Yoel, Amós e Ovadiah, né? Ovadiah, o servo de Jeová. Vocês têm todo o significado na apostila, eu preciso correr um pouco. E aí nós temos Ioná, né? Ioná, temos Mihá, Nahum, Havakuk, Sefaniah, Hagai. Hagai, por exemplo, vem de Hag, festa, então festivo. Zerariah, Jeová se lembra, né? Malachi, o meu anjo, o meu mensageiro. Então, esses são os livros do Antigo Testamento. E aí nós temos agora a outra porção, que são os escritos, de Ketuv, escrever, Ketuvim. Então nós temos Terrilim, que são os salmos, os louvores, né? Temos Mishlei, né? Que normalmente eles leem Mishle, mas também pode ser Mishlei. Iov, que é Jó. Shir Hashirim, que é Cântico dos Cânticos. Ruth, Eiha, Lamentações. Eiká, na realidade, Eiká é aquela pergunta que Deus fez quando perguntou para Adão, onde estás? Né? É uma grande lamentação, Deus muito triste com o que Adão tinha feito. Né? Então é um pai procurando pelo seu filho, onde estás? E Lamentações é Eiká. Kohelet, que é Eclesiastes, e Esther, o livro de Esther, que Esther quer dizer, aqui é persa, estrela, mas em hebraico Hadassah está lá na apostila, e Hadassah quer dizer mirta. Aí nós temos Daniel, Ezra, a ajuda de Deus, né? Nehemiah, e temos Dibrei Hayamin Aleph,
Dibrei Hayamim Bet, quer dizer, as crônicas, o livro dos dias, né? Então são crônicas. Então esses são os nomes do Tanar, dos livros do Tanar. E agora eu quero falar, nós já falamos também um pouco em Romanos, mas eu quero enfatizar aqui. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então nós temos lá o jota, né? Nós temos em grego iota e em hebraico iud. É a menor letra de tanto um alfabeto como o outro, tanto do grego como do hebraico. Jesus disse, nem a menor letra passará da lei sem que seja cumprido. E aí ele diz também um tio. E o que é um tio? Tag ou kost em hebraico ou keraia em grego. O que significa isso? É um pequeno traço que diferencia uma letra da outra. Por exemplo, eu tenho a letra Dalet aqui e tenho a letra Resh. Um tem som de D e o outro tem som de R. Qual a diferença? É o kots ou a keraia. Esse pequeno traço, olha, tá vendo? Ali tem um traço a mais que diferencia, eu sei que é um Dalet e não um Resh. Por exemplo, aqui eu tenho a letra Bet, que nós já vimos bastante, e temos a letra Kaf. E qual a diferença? Também um cotes, um espinhinho, ou uma queraia, tá vendo? Ó, esse pequeno rabinho ali diferencia, então, um Bet de um Kaf, por exemplo. E aí, em português é chamado de tio, mas em hebraico, como vimos, tag, que é uma pequena coroa na letra, um pequeno sinal, kotes é um espinho. Então, eles usaram essa palavra para traduzir, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e em grego é keraia, esse pequeno traço. Então, por exemplo, aqui eu tenho a letra Dalet, a letra Resh. E veja que nós temos aqui, a diferença é o kotes, o espinhinho ali, né? Então, por exemplo, com a letra Dalet, eu faço Da'at, Da'a, que é voar. Mas, se eu escrever Ra'a, é ver. E veja qual a pequena diferença entre as letras. Somente esse espinho, esse kotes, essa queraia, esse pequeno tracejado. Mas um é voar, o outro é ver. Por exemplo, aqui temos a letra B de Kaf que nós vimos e as suas diferenças, a diferença que está lá no kotes. E eu tenho, por exemplo, Bad, que significa tela, pano, e tenho Kad, que significa jarro. Então veja a diferença novamente num kotes. Somente esse tracejado modifica as palavras. Então, por exemplo, voar para ver, tela, pano para jarro. Então, Jesus disse que cumpriria a lei no tracejado de cada letra que compõe cada palavra, que compõe cada sentença, das promessas, das advertências, da revelação dele. Então, ele é muito fiel e Deus toma conta da sua palavra. E aí, voltando para as palavras em hebraico, nós temos, por favor, bevakashá. Se eu quero dizer obrigada, ou obrigado, não tem distinção, é todá. Mas se eu quiser dizer muito obrigada, então eu ponho uravá. Então, todarabá. Todarabá, urabá vem de rave muito, então, muito obrigada, ou muito obrigado. Mas se eu quiser dizer não obrigada, ou não obrigado, eu digo lo todá. Coração leve. Então, vamos também brincar um pouco com a palavra leve, coração. Aqui nós temos um sinal, né, que geralmente é atenção. Se você for em Israel, você vai achar, por exemplo, esse tipo de sinalização chamando a atenção. E está dizendo, preste atenção, em hebraico, simu lev, simu lev, simu lev. O que quer dizer isso, simu lev? Então, veja, simu, ponha o seu coração. Simu, lev. Né? Então, em hebraico, eles estão falando, põe o seu coração, atenção é isto, envolver-se.
né? E em prestar atenção, sumat lev. Então, veja, você está prestando atenção? Estando em Israel, você muito provavelmente ouvirá o chamado no início de um anúncio importante. Simulev, pregação, simulev, preste atenção. Mas exatamente traduzindo quer dizer põe o seu coração. A sua atenção deve estar no seu coração, no centro da sua vontade. E em hebraico, então, prestar atenção é a decisão consciente de empenhar o coração, que é a essência do homem. Isto ele pode fazer porque tem o poder de escolher aonde ele quer pôr o seu coração, né? Assim, a adoração é prestar atenção a Deus, isto é colocar o coração em Deus, ouvi-lo, estar focado nele. Esta é uma colocação feita por One for Israel, que é uma missão de judeus nascidos em Israel, pregando para israelenses. Então, simulev, põe o seu coração, preste atenção. Temos também a palavra Beit, casa, Jerusalém, Yerushalayim. Posso perguntar, se for um homem, Atá Yehudi, mas se for uma mulher, At, que é o feminino, Yehudiá, judia. Então, Atá Yehudi, At Yehudiá. O templo é chamado Beit HaMikdash, o Novo Testamento Brit Hadashah, e todo pecado é iniquidade, Kol Het Avon. E agora, para vocês entenderem um pouco de plural e singular, então nós temos a palavra Eloha e El no singular para Deus. No plural nós temos a palavra Elohim, né? Então, o plural é feito acrescentando este som, im. E aí temos uma outra palavra masculina, pur, que quer dizer sortes, né? E temos a festa de Purim, que é o masculino plural, né? Novamente sendo feito com essa terminação, im. Então, o plural masculino normalmente é feito desta maneira. Lembrando, então, Elohim, plural, masculino. Mas nós temos as palavras femininas. Por exemplo, mandamento é uma palavra feminina e o feminino se faz com este som, mitzvah, a. E o plural da palavra, né, mitzvot. Então, o plural é ot, enquanto que o plural masculino, im, o plural feminino é ot. E aí, nós temos, por exemplo, o adjetivo vivente, né? Então, Hai. Então, nós temos o Deus vivo, El Hai. Mas a palavra vida, ela não existe no singular. Ela é um adjetivo, mas é um plural dual. O que é dual? É alguma coisa que só se apresenta de maneira dual. Por exemplo, olhos, narinas, mãos, pés. Então, é um adjetivo plural. Então, em hebraico é Hayim. E a palavra Jerusalém também é um plural dual. Então, nós temos a palavra Yerushalayim, tá vendo? Então, nós temos aqui, olha, Ayim, diferentemente do plural simplesmente. Mas o plural dual tem um acréscimo. Só para lembrarmos, então, aqui nós temos deuses, que é Elohim, plural, a palavra Deus é uma palavra plural, e é Im. Qual a diferença do dual? Acréscimo dessa vogal A. Então, Ayim, Yerushalayim, são duas Jerusaléns, a da terra e a do céu. Nunca existiu uma só, tá bom? Outra coisa importante, ontem, etmol. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Et é o que está, né? Mol, diante de. Então, quando eu vou falar do passado, de ontem, em hebraico, é estar oposto ao ou encarando algo. Nós estamos encarando, olhando diretamente para o passado, não para o futuro.
Deus sempre fala, olha as coisas, olha o que eu fiz. Por quê? Porque eu olhando, vou ver como ele é fiel, Jesus disse, olha os lírios do campo, olha tudo. Busca o reino de Deus, as outras coisas, ele está lá amanhã. Então eu posso dar as costas para o passado, para o futuro, olhando para o passado e tendo convicção de que o meu Deus é fiel. Então, ontem, em hebraico, etmol é eu estar encarando os fatos passados que me trazem, quando eu olho para a palavra de Deus, me traz tranquilidade para o futuro, que em hebraico amanhã é mahar. E mahar, o amanhã, está ligado ao conceito de estar atrás, depois. Então, por exemplo, após a Páscoa, a Pessah, após Hashabat, após o Shabat, eles estão atrás, porque eu estou olhando o passado e vendo a fidelidade de Deus. Tenho dados para crer que amanhã será sossegado, porque meu Deus está lá e Ele é fiel. Eu estou vendo que Ele é fiel. Muito bem. Aí nós temos, eu vou pular aqui porque nós estamos avançados na hora. A palavra maná é uma pergunta. Man, né? O que é isto? Man. E aí nós temos a palavra desculpa, que é sliha, né? E desculpe-me, com licença, então você, para o homem, você tem slahli para o homem e silhili se for mulher, né? Então eu quero pegar essa palavra sliha, que é desculpa. E aqui nós temos essa foto e como fala, esse dado aqui. Descubra como os grandes dias judaicos poderiam ser relevantes para todos. E aqui nós temos um rapaz com um livro no rosto, e aqui está escrito o seguinte, Slihot. Slihot são orações penitenciais, quer dizer, orações para eu pedir perdão a Deus. Né? E aqui embaixo está escrito Kavanat Halev, quer dizer, intenções do coração. Então, essas são reflexões que preparam a pessoa para o Yom Kippur, quando eles vão fazer um levantamento da sua vida diante do Deus vivo. Então, veja, Slihot, pedindo perdão, orações penitenciais diante de Deus. E aí eu vou trabalhar com esse folheto. É um folheto feito pelo pessoal do Menu Kalish, da Jerusalém Assembly, lá em Israel, uma igreja de judeus messiânicos, e eles fizeram expiação para você. Na realidade, essa é uma expressão técnica que eles usam. Mas o que está escrito? Por que tem essa galinha? Porque muitos judeus preocupados com a ausência de sangue, sabendo que o sangue que faz o perdão dos pecados, a expiação, então muitos usam a galinha. Nós vamos ver no decurso do curso que eles usam a galinha buscando de alguma maneira ter perdão através de algum sangue derramado. Mas, tendo isto em mãos, olha o que ele vai perguntar. Esse é um folheto feito para questionar os judeus, para que eles pensem. Então, capará, que está escrito aqui, capará, deriva da raiz, essa raiz aqui, caper, né? Capará vem desse kaf, pei e resh. E significa, na língua original bíblica, cobertura, kisui. Então, capará significa cobrir, cobertura. Assim, eles continuam dizendo, nós recebemos de Deus, lá no Antigo Testamento, et hakaporet, isto é, o propiciatório. Lembra? Nós vamos ver quando estudarmos o tabernáculo, que o propiciatório era a tampa sobre a arca. Então, nós recebemos o propiciatório. E ele realmente é uma cobertura. Então, ele está falando de cobertura, falando do propiciatório, que é uma cobertura. Capará é uma cobertura. Muito bem. Então, ele vai associando as coisas. E aqui nós temos o propiciatório e aqui embaixo a arca, né? Tampando a arca. Então, em primeiro lugar, nós temos a arca,
E o que, que tinha dentro da arca? Arão tinha o pote com maná, as tábuas do testemunho, da lei, e a vara de Arão. E então isto ficava dentro da arca e ela era coberta por esta tampa chamado Hakaporet, ou propiciatório, né, que quer dizer cobertura, né, miquecê. Então, sobre a arca havia essa cobertura, nós sabemos que fala do Senhor Jesus, a nossa cobertura. Então, eles continuam fazendo com que o judeu pense. E ele disse, se capará é uma cobertura, e aqui pode ver que ele põe uma tampa, né? E caporet é uma tampa, é uma cobertura. Aí ele faz a pergunta, por que as palavras capará e kipur nos levam a pensar em desculpa, slihá, perdão, slihá, lembra slihot, no dia do Kippur? Por que no dia do Kippur estão pedindo perdão? Né? Então ele faz com que eles pensem. E aí ele pergunta, que conexão há entre cobertura, miquecê, e perdão, silihá? Qual é a conexão entre essas duas verdades? E aí ele faz a pergunta lá, onde está isto escrito? E responde, o princípio está em Levítico 17:11. É o sangue que faz Kippur, mas não sangue de galinha. É o sangue dado sobre o altar, sem defeito, sem mancha. Nunca Deus deu qualquer sangue de ave, de galinha para fazer Kippur. Então eles estão fazendo com que o judeu pense na cobertura e no perdão que há no sangue do Messias. E também tem um trocadilho que eu gostaria que vocês vissem, que é muito gostoso. Deus chega, fala com Jeremias, dizendo para ele, que vês tu, Jeremias? E aí ele respondeu, vejo uma vara de amendoeira. Amendoeira shaked, quer dizer vigilante. A amendoeira é a primeira árvore a florescer em Israel. E quando ela floresce, eu já sei que a primavera está ali. Ela anuncia a primavera. Quando eu vejo uma amendoeira, eu sei, chegou a primavera. Com certeza. Então Jeová disse, viste bem a vara de amendoeira shaked. Por quê? Porque eu choquei, eu velo, eu vigio sobre a minha palavra para cumprir. Assim como você vendo a amendoeira sabe que chegou o verão, você vê a minha palavra sabe que eu vou cumprir. Eu sou fiel. Aleluia. E mais um conceito aqui que eu queria deixar com vocês, a palavra tsur, que quer dizer rocha. Meramente uma rocha, né? Uma rocha sem estar cortada, uma rocha inteira. Então, tsur. E Deus diz que ele é uma rocha para nós. Mas eu quero enfatizar a palavra selá. E selá fala de uma rocha fendida. Estão vendo aqui? Uma rocha fendida, um lugar de refúgio. Lembrem-se que lá em Êxodo 33, Deus colocou Moisés numa fenda da rocha. Né? Então, também uma rocha ferida é uma fonte de água. Lembrem-se que Moisés feriu a rocha em Massá Meribá e a rocha deu água. Está falando de Jesus sendo ferido. Então, Jesus é rocha, Jeová é rocha, é onde nós nos firmamos, mas ele foi ferido, ele é selá, é a rocha que foi ferida por você e por mim. E assim, nós chegamos ao Salmo 71, e Davi diz, sê tu para mim uma tsur, uma rocha firme, de refúgio, a qual continuamente me acolho. Ordenaste que eu seja salvo. Por quê? Pois tu és Seli, tu és a rocha ferida por mim e a minha fortaleza. Então, Jeová não só é rocha, mas Jeová é a rocha que foi ferida por você e por mim, na qual nós temos salvação, temos a água da vida, temos vida eterna. Portanto, Jeová é minha rocha. Yehová Sal-I. Jeová é a minha rocha. Ele é a sua rocha. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê cada vez mais profundidade. Veja como é rica a sua palavra. E cada palavrinha que nós conhecemos em hebraico, o seu significado, nós vamos quilômetros de profundidade conhecendo o nosso grande Deus e Salvador,
Yeshua HaMashiach, Elohei Israel, quer dizer, Jesus, o Messias, o Cristo, o Deus de Israel. Amém.